Boa tarde, meu nome é Arielle. Boa tarde, meu nome é Ana Laura e a gente vai falar sobre convergência de cadeia de Markov. Bom, as cadeias de Markov elas já foram introduzidas na palestra anterior, mostrando o seguinte princípio. A probabilidade do próximo estado só depende do estado atual. Mas e se fizermos essa pergunta? Observando por muito tempo o sistema que vai mudando ao acaso, como o clima ou o movimento de clientes em uma loja, será que dá para saber como as coisas se comportam a longo prazo? Essa pergunta se conecta diretamente com a ideia de convergência de cadeias de Markov. Então vamos considerar o seguinte exemplo. Temos uma agência de aluguel de carros que tem 3 unidades, denotadas por 1, 2 e 3. Então quando uma pessoa aluga um carro em uma das unidades, ela pode devolver em qualquer uma das outras. Então a gente aqui tem a matriz de transição, em que as linhas são a unidade em que o carro foi alugado e as colunas a unidade na qual foi devolvido. Pode passar. Então isso quer dizer que a probabilidade de um carro alugado na unidade 1 retornar na unidade 2. Então, linha 1, unidade 2, 0,2. Unidade 2 retornar o carro na unidade 1, linha 2, coluna 1, probabilidade é 0,3. Unidade 3 retornar o carro na unidade 3, probabilidade é 0,4. E assim por diante. Se um carro é alugado na unidade 2, representamos essa posição por x igual a 0 na unidade 1, 1 na unidade 2 e 0 na unidade 3. Assim, temos a matriz, dando esse resultado. Vejamos agora as probabilidades desse mesmo carro ser retornado nas diversas agências em 2 dias. Fazendo a matriz de transição, com o resultado da matriz anterior, temos o resultado. Tendo a conclusão que a probabilidade que em 2 dias o carro alugado na unidade 2 retorna no carro na unidade 1 0,31, retorna no carro na unidade 2 é 0,40, retorna no carro na unidade 3 é 0,29. Bom, e a gente nota que se a gente multiplicar a matriz P por ela mesma 11, 12 vezes, a gente obtém. Então, aqui a gente tem a matriz P11 e a matriz P12. E as diferenças entre P11 e P12 são muito pequenas. E quanto mais altas são as potências de P, menor a diferença. Então, em linguagem mais simples, a gente pode concluir. Depois de muitos dias, não importa onde o carro começou, a chance dele estar em cada local é sempre a mesma. Ou seja, cerca de 34% dos carros são retornados na unidade 1, 36% são retornados na unidade 2 e 30% retornados na unidade 3. A gente observa também que as matrizes P11 e P12 têm as colunas iguais. Se pensarmos em cada coluna como um vetor, esse vetor estacionou, isso é, P vezes a matriz igual a matriz. Em linguagem mais compacta, P vezes x igual a x, ou P vezes o vetor igual ao vetor. Agora vamos para o exemplo do Google. Você já se perguntou o seguinte? Como as buscas do Google são feitas? E como os resultados são classificados, considerando os inúmeros sites existentes, com as palavras-chave que colocamos em nossas perguntas? Isso ocorre através dos backlinks, que são links de outras páginas apontando para a página que está em análise. O número de sites apontando para a página analisada combinado com a importância do site gera o que chamamos de PageRank. Por exemplo, uma informação que venha da Wikipedia tem mais importância que a de sites menores. O PageRank é uma distribuição de probabilidades que representa a propensão de uma pessoa, clicando aleatoriamente em links, chegar em uma determinada página. Para exemplificar, vamos supor um universo de somente 4 páginas. Numeramos as 4 páginas de 1 a 4, sendo 1 G1, 2 eBay, 3 Wikipedia e 4 Yahoo. Saindo do G1, temos somente 3 possibilidades, tendo a probabilidade de 1/3, 1/3, 1/3. Para o segundo site, que é o eBay, temos somente uma possibilidade, que é para o Yahoo. Para o Wikipedia,
Wikipedia temos meio, meio. Meio para o G1 e meio para o Yahoo. E novamente, para o Yahoo temos uma possibilidade, que no caso é para ir para o Wikipedia. E aqui a gente dá para ver a matriz de transição. Primeiramente, calculamos P ao quadrado, que é igual a matriz, como dá para ver no slide. Sendo assim, temos a conclusão que a probabilidade de ir da página 1 à página 3 em duas transições é 0,34. Dá para ver aqui. Página 1 até a página 3 é 0,34. E a probabilidade de ir da página 3 à página 2 em duas transições é 0,16. Vemos novamente. Página 3 à página 2, 0,16. E assim vai seguindo. Repetindo o processo de cálculo, temos assim, fazendo pelo menos uma multiplicação P por P. Respira, tô ficando. Perdão, vou falar de novo. Repetindo a multiplicação P por P, em 1000 transições, percebemos que o resultado será sempre igual, como vemos na matriz. Podemos concluir que a cadeia entrou em um estado estacionário e a matriz P1000 nos dá a probabilidade de aleatoriamente nos encontrarmos em cada uma das páginas, probabilidades estas que são independentes do estado inicial. Intuitivamente, podemos nos perguntar, mesmo sem saber o que vai acontecer amanhã, será que dá para saber como as coisas se comportam a longo prazo? Será que toda a cadeia de Markov tem um vetor estacionário? Será que toda a cadeia de Markov entra no estado estacionário? A resposta é simples. Se P representa a matriz de transição de uma cadeia de Markov, o vetor estacionário é o vetor para o qual P multiplicado por x é igual a x. Como dito anteriormente, P multiplicado pelo vetor é igual ao vetor. Essa propriedade em linguagem avançada de matemática significa dizer que o número 1 é o alto valor da matriz P. Mas também em matemática avançada, tem-se o resultado que se 1 é o alto valor da matriz transposta, então o número 1 também é o alto valor da matriz P. Mas o que é a matriz transposta? A resposta é simples. A matriz transposta é onde simplesmente coluna vira linha e linha vira coluna. Então, vamos lembrar que a soma dos elementos das colunas da matriz de transição é 1, pois é a soma das probabilidades de todos os possíveis casos. Assim, a soma dos elementos das linhas da transposta da matriz de transição é 1. Então, isso implica que pegando a matriz de transição e multiplicando ela pelo vetor 1, 1, 1, temos aqui A mais B mais C, D mais E mais F, G mais H mais I, que dá 1, 1, 1. Isto é, o número 1 é alto valor de PT e, portanto, um alto valor da matriz P. Isso significa que sempre existe x para o qual P vezes x igual a 1 vezes x igual a x. Ou seja, o vetor sempre existe. O vetor estacionário sempre existe. Nos dois exemplos que a gente viu, da agência de aluguel para carros e do Google, após algumas iterações, o sistema entrou em equilíbrio. Isto é, existe um certo número n para o qual Pn igual a Pn mais 1, Pn mais 2 e assim se segue. E os elementos das colunas dessas matrizes são os componentes do vetor estacionário. Podemos então nos perguntar, toda cadeia de Markov entra em equilíbrio? Em linguagem avançada de matemática, toda cadeia de Markov converge, já que o vetor estacionário sempre existe? A resposta é não. Para entender o porquê, venha estudar estatística no IMEC. Mas podemos mostrar um exemplo bem simples de uma cadeia que não converge. Então vamos imaginar uma criança que caminha todos os dias entre duas casas, casa A e casa B. Então a gente tem a regra da caminhada. Se a criança está na casa A, no dia seguinte ela vai para a casa B. E se a criança está na casa B, no dia seguinte ela vai para a casa A. Então a matriz de transição é 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. E pegando essa matriz e multiplicando por meio, meio, dá meio, meio.
criança nunca fica parada e o sistema nunca entra em equilíbrio, mas o vetor estacionário existe, que é x igual a meio meio. Resumindo, uma cadeia de Markov tem um vetor estacionário, mas pode não convergir, porque ter um equilíbrio é diferente de chegar até ele. Por fim, chegamos ao fim da nossa apresentação e usados como referência temos Google, ChatGPT, YouTube e o livro Álgebra Linear. Agradecemos a Associação Crescer, nossa orientadora professora Maria Helena. Agradecemos a presença dos pais e nossa escola, seus diretores e professores.